Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre concentração de soluções. O que é concentração? Concentração é a quantidade de soluto que é dissolvido em um solvente. Indica uma relação entre duas quantidades, soluto e solvente ou solução. Então, se vocês lembrarem das nossas aulas anteriores, o nosso soluto era o sal, né? Era aquele que está em menor quantidade, e o solvente era a água, aquele que está em maior quantidade. Por exemplo, suco concentrado. Quando a gente prova um suco, a gente pode dizer que ele está muito fraco ou muito forte. Na linguagem química, a gente diz que o suco está concentrado ou diluído. Na última aula, a gente comentou sobre concentrado e diluído, certo? Se vocês lembrarem, a solução concentrada, ela contém muito soluto em relação ao solvente. Já a solução diluída, ela contém pouco soluto em relação ao solvente. E nós podemos calcular essa concentração. Podemos calcular concentração comum ou concentração molar. Concentração comum. Concentração comum é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Então, concentração comum é igual a massa dividido pelo volume. Massa em gramas, volume em litros. Por exemplo, havendo 60 gramas de NaCl em 3 litros de solução. Como a gente calcula a concentração? Concentração igual a massa dividido pelo volume. Então, teremos massa, 60 gramas. Volume, 3 litros. Teremos 60 dividido por 3, 20. 20 gramas por litro de concentração, certo? Também podemos calcular a concentração molar. Concentração molar é a quantidade em mols de soluto existente em 1 litro de solução. Então, concentração molar a gente também pode chamar de molaridade, por isso que o símbolo começa com M, certo? Então, a minha molaridade é igual o número de mol do soluto dividido pelo volume da solução. Então, o número de mol é em mol e o volume é em litros. Havendo 1,5 gramas de mol de açúcar em 3 litros de solução, qual será a concentração molar ou molaridade? Então, eu vou colocar aqui, ó. Molaridade é igual o número de mol dividido pelo volume. Número de mol, 1,5 dividido pelo volume, 3. 1,5 dividido por 3, eu terei 0,5 mol por litro, certo? Porque nós estamos calculando agora molaridade, concentração molar, sempre em mol. Concentração comum, gramas por litro. Concentração molar, mol por litros. As soluções concentradas também podem ser misturadas com solventes e se tornarem diluídas. Então, qual a definição de diluição? Na diluição, a quantidade de solvente é que aumenta e a quantidade de soluto permanece constante. E o número inicial de mols de soluto é igual ao número de mols do soluto no final. Então, aqui, ó, eu coloquei 2 copos de água com sal. Nesse copo, eu tenho 50 ml de água e tenho 10 gramas de sal. Então, a minha concentração inicial seria 10 gramas de sal, certo? Vou colocar aqui, ó, concentração inicial, 10 gramas de sal para 50 ml de água, certo? Agora, eu peguei no meu segundo copo e adicionei mais 50 ml de água nesse copo, ou seja, eu tenho 10 gramas de sal e tenho 100 ml de água agora. Então, a minha concentração final vai ter a massa a mesma, 10 gramas, agora o volume, 100 ml. Certo? Então, se vocês parar para analisar, a quantidade de massa é a mesma, certo? Então, a minha massa inicial, ela é igual à minha massa final,
correto? Então, eu posso fazer concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Essa seria a nossa equação. Portanto, a gente consegue, tendo a concentração inicial e volume inicial e algum dado da concentração final, descobrir o volume final ou a concentração, enfim, conseguimos descobrir esses dados tendo os outros três. Como vimos anteriormente, a concentração inicial vezes volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume final. Exemplo: havendo inicialmente 10 ml de NaCl, com concentração de 2 gramas por litro, qual será a concentração final se o volume for 20 ml? Então, os nossos dados, volume inicial, ele me deu que é 10 ml, a concentração inicial, que é 2 gramas por litro, e me deu o volume final, que é 20 ml. E está me pedindo a concentração final, certo? Então, nós teremos concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final. Concentração inicial nós temos, volume inicial nós temos, concentração final é o que queremos saber, e volume final nós também temos. Se fizer 2 vezes 10, 20, dividido por 20, a concentração final será igual a 1 grama por litro. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajudem vocês a fazer a lista, as avaliações. E obrigada!